Quero lembrar a você que hoje o nosso tema é sobre memória, né? A gente, claro, não é só sobre memória, muito mais do que isso, mas a gente faz aquela pergunta assim: qual é a lembrança que você tem da sua infância? Simone, nós começamos a falar disso no início do programa. Você tem alguma, assim, lembrou de alguma? Eu falei daquela lá do meu pai e tal. Você tem alguma especial? Eu tenho uma muito especial porque eu pegava sal na cozinha da minha avó. Eu era Isso meio... é uma lembrança, sal? Mas é boa pra mim. Eu pegava o sal, gente, eu me escondia. Vamos sentar, padre? Eu me escondia debaixo do pé de limão e eu colocava o sal no limão. Eu adorava um limão com sal. Sem ser escondido. Eu era, porque a minha avó, ela dizia, vai cortar a sua natureza. Ela não deixava? Ela não deixava, eu não entendia porque que eu era natureza e assim vai. Gente, eu quero acolher nossos convidados, o Silvio Araújo, nosso neurologista. Hoje, muito bem-vindo, Silvio. Obrigada pela participação. E a Paula Bogaggio, uma professora. Ai, tem coisa melhor que um professor? Fala a verdade, gente. Professor é tudo, né? Professor eu lembrei é da minha tudo. primeira professora hoje. Foi muito interessante isso. Né? Exatamente. Bom, vamos começar a nossa conversa aqui. A gente trouxe esse tema porque ele é tão interessante para todos nós em qualquer faixa etária. Qual é a importância das nossas memórias? Quais são as memórias da infância que a gente carrega? Por que as memórias são tão fundamentais? E se o ser humano não tivesse memória, como é que a gente seria? Tem memórias que apagam? Tem memórias que preservam? Por que a gente não lembra de tudo, por exemplo? Só alguns fatos. Então isso é muito importante. Sobretudo porque quando a gente vai envelhecendo, vai ficando mais velho, também esse processo muda na nossa vida e na nossa cabeça. Tem pessoas que têm doenças que esquecem, mas também algumas situações da vida vão sendo deixadas para trás. Ou de alguma forma, algumas coisas a gente quer esquecer, porque talvez a gente não dá conta disso. Então você que está em casa, quais são as suas memórias? Quais são as melhores memórias que você carrega da sua infância? E aí vamos começar com o neuro. Claro. Vamos lá? Vamos conversar, porque sim, para a gente é importante falar de memória. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, não é? Obrigado. Por que a memória é importante? Primeira pergunta, assim, por que é importante a memória? Eu acho que a memória, nós podemos dizer que ela nos define como pessoa. Tá? Então, na realidade, tudo que nós somos o que nós fomos toda a nossa vida. E tudo isso é construído pela nossa memória. Tá? Então, a informação que eu tenho hoje, um segundo atrás, é memória. Tá? Então, tudo que eu aprendi ao longo da minha vida, com os meus pais, desde bebê até a minha vida adulta, isso é memória. Tudo tá? isso fica armazenado? Tudo isso é memória. Tá? Nem tudo fica armazenado. Porque existem alguns pesquisadores, inclusive um pesquisador norte-americano, John McGuire, ele coloca que a maior característica da memória é o esquecimento. Olha. Tá? Então, existem coisas que nós precisamos esquecer. Tá? Então, vamos pensar em alguma coisa que, por exemplo, nós vivemos no ano passado, eleições presidenciais. Então, isso foi rachas, às vezes, em relação a famílias, a grupos de WhatsApp. Ambiente de trabalho. Então, às vezes, se a gente não esquecer determinadas coisas, se a gente não esquecer determinadas desavenças, a gente não consegue viver. Então, olha, aquela teoria minha está certa. Hoje eu conversava antes do programa com a Simone, e eu tinha lido isso em algum lugar, sabe, de que a gente às vezes precisa esquecer algumas coisas. Isso faz parte... Faz parte do processo de memória. Exato. Olha que interessante. Então tá tudo bem. É necessário a gente esquecer determinadas coisas. Existem informações, por exemplo, se eu te der, ela te der o número do celular, você vai lembrar alguns segundos. Depois você não vai precisar daquele celular, a não ser que você... Então, aquilo é deletado da sua memória. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque normalmente a gente diz, nossa, que pessoa esquecida, né? Mas, na verdade, é importante também que algumas coisas se vão porque não são tão essenciais. Doutora, a gente tem a imagem de um cérebro e nós gostaríamos que, com didática, o senhor pudesse nos ajudar a entender esse processo cerebral. Ok. Posso ir lá? Pode ir lá, doutor. Eu vou junto com o senhor. Isso, com licença. Vem, padre. Quer vir? Não, vou lá junto. Vamos lá, então. Pode ficar aqui, doutor. E eu fico aqui e o senhor explica pra gente. Bom, existem algumas áreas no nosso cérebro, principalmente essa área que se chama hipocampo, tá? Essa área hipocampal aqui em verde, ela é responsável pela retenção da nossa memória de curto prazo, tá? Então, toda a nossa memória que demora, que vai ser usada em alguns minutos ou algumas horas inicialmente, elas são armazenadas aqui.
E durante o sono, durante o nosso processo de sono, e sofrendo influência da amígdala, tá? Que são influências emocionais, essas memórias que vão ser continuadas, elas vão ter uma ligação com o córtex, tá? E vão ser formadas memórias de longo prazo. Longa tá? duração. Memórias de longa duração ou de longo prazo. Tá? Então, normalmente as memórias são inicialmente armazenadas aqui e depois de um tempo elas vão ser armazenadas no córtex como um todo, tá? Principalmente no neocórtex. Tá? Mostra para mim onde fica isso. Pode me usar como exemplo? Então, em que região? Todo o nosso cérebro, existe em cada lobo partes neocorticais, que seriam as unidades funcionais, tá? Então, tanto no lobo frontal, no lobo temporal, no lobo parietal e no lobo occipital. Cada um tem uma função. Cada um tem uma função. E algumas memórias, elas são formadas em cada uma dessas partes. E uma coisa muito interessante na memória é porque para a gente fazer ou criar a memória, é muito importante os sentidos, tá? Então, às vezes, os sentidos, eles são essenciais. Às vezes, você sente um determinado cheiro e você lembra. A casa da minha avó. Era isso que eu falava. Tá? Nesse... Então, a casa da minha avó. Você viu uma feijoada e você começa a salivar, tá? Então, os sentidos, eles são muito importantes na formação da memória. Inclusive, tá? até uma certa nostalgia, né? Às vezes a gente tem um sentimento dentro da gente que aquilo remete a uma experiência que a gente já viveu. Maravilhoso, doutor. Muito obrigada. A gente pode se aproximar aqui. Eu fiquei aqui pensando, como é que a gente faz, então, numa situação em que a gente começa a perda da memória, das memórias que são fundamentais? O que acontece dentro da gente? Quando a gente existem algumas situações onde eu tenho uma dificuldade na formação de memória, tá? A principal alteração é a idade. Todos nós vamos passar por isso, tá? Então, a gente discutiu das células do hipocampo. Para cada 10 anos da nossa vida, os neurônios do hipocampo diminuem 5%. Gente, pelo tá? amor de Deus, né? Então... Eu tô com 50 anos, pelo amor de Deus. Então, você tá lascado aí. Você já 25% a menos dos seus neurônios. Estou começando a ficar preocupado com esse negócio. Então, mas é interessante isso quando se fala da memória e da perda. Esses lapsos de memória que a gente tem. Por exemplo, sim. Eu tenho uma dificuldade com isso. Eu não estou fazendo consulta, pode ficar muito tranquilo. Mas, assim, eu tenho, assim, uma facilidade em esquecer. A gente fala assim, o que você almoçou? Não é sobre isso, mas algumas questões eu não me lembro e não consigo me lembrar. Então, assim, existem coisas que eu preciso fazer no processo de repetição. Eu tô normal. Né? Você está normal. Segue normal. Então, gente, olha, eu continuo normal. A maior parte das pessoas que estão na sala, a gente perguntar o que tomou de café da manhã, o que é que você comeu no café da manhã, a pessoa não vai lembrar. Porque eu acho que essa questão prática de tudo isso que o doutor explicou, eu acho que tem muito a ver, com o trabalho da professora. Exato. Não tem isso de você... Porque no cotidiano, eu acredito isso, porque não sou professor, não tenho esse dom, eu admiro profundamente, não é? Tenho um carinho muito grande pelos meus professores. Lida diretamente com essa questão da memória das crianças, não? Com certeza. Um pouquinho antes nós estávamos proseando um pouquinho, né? Vamos prosear ali no camarim. Eu falei que dessa área da medicina é a área que tem tudo a ver com a educação, né? É um neuro, com educação, pediatra, então. E eu sou professora há 33 anos. Parabéns. Então, obrigada. E eu amo. E tem tudo a ver, né? Memória. A gente trabalha com a memória todo o tempo. Todo o tempo, né? Mesmo quando precisamos entender primeiro para depois memorizar, é o tempo todo, como ele estava mostrando ali, né, do hipocampo, porque como eu sou muito curiosa, eu sempre vou mexer e procurar estudar um pouco para tentar ver como é que eu posso cada vez mais ser melhor no meu trabalho. Das crianças. Gente, olha que lindo. 33 anos dando aula e você vai me dizer assim, olha, eu sou curiosa e eu continuo querendo saber como é que eu posso melhorar. Ótimo. Isso é uma dádiva, parabéns. Com certeza. E a memória o tempo todo, os meus alunos, eles, como eu trabalho com crianças, faixa etária de até 10, 11 anos, eles costumam muito dizer, quando a gente vai fazer alguma coisa, eles falam, nossa, isso daí, ai, matemática, eu não sei. Arrepio, eu falo, não fala isso, não sei.
Não fala, o cérebro já grava. Não sei, opa, eu tenho que salvar meu amigo aí. Aí ele já vai te ajudar a bloquear, porque você Já vou ajudar. vai dar uma situação de estresse no meu amigo, eu vou me bloquear. Então aí você não consegue nem ir para frente. Então a gente trabalha com a memória, sim, de dizer, eu posso estar achando difícil, mas eu sou capaz. Aos poucos eu consigo. Aí eu fico pensando na educação como um todo, e na minha época, eu também já... Não tem, fala tem assim, uns né? quilômetros atrás, né? Falando na minha época de criança. Na minha época de criança, Isso. né? Porque agora eu sou uma jovem senhora. Isso. Tinha muito na escola essa questão de você decorar as coisas. E o decorar, já todos sabemos que não é aprender efetivamente. Isso. Como é que você lida com isso em sala de aula? A importância do aprender para ter boas memórias do que decorar. Isso, então, é uma coisa que é fundamental para nós, professores, é para todo mundo, mas estou falando na minha profissão especificamente, é sempre a gente estar estudando novas teorias, novos pesquisadores, novos estudos, novas pesquisas, para a gente entendendo que a memória, apesar dela ser fundamental, a gente aprende muita coisa, primeiro compreendendo, para depois memorizar. Então, na sala de aula, o que eu busco? Eu busco sempre levar em conta, primeiro, o que as crianças sabem, né, como elas sabem. Porque o universo da criança. De onde a gente ela não vem, chega né? na escola sem saber nada. Né? Então, essa frase que a gente era muito comum, eu espero que eu esteja falando no passado, seja correto, era comum de dizer, ele não sabe nada. Porque eu ouvi muito isso dos meus professores, dos meus colegas mais velhos quando eu comecei, e eu nunca concordei com isso. Como a gente não sabe nada. Então, na escola a gente eu trabalho nessa forma. Primeiro que as crianças sabem. Mas não é assim, o que você sabe sobre isso? Porque eu perguntar para você o que você sabe sobre isso, como cada um de nós é um, às vezes um para e fala, né? Outro já vai falar mais desenvolto, porque cada um é um. É, de acordo com a área da pessoa também. Isso, né? então a gente propõe né? tarefas. Então eu quero saber o que ele sabe sobre um texto informativo, por exemplo. Então vamos escrever um texto informativo, vou levar um texto informativo, vou pedir para que eles leiam uma instrução de jogos, para a gente ir tirando, colhendo. Paula, é interessante porque hoje a diretora, a Bruna, o Padair, a gente conversava da pauta e cada um trouxe o seu professor. Eu lembro que eu tive uma professora chamada Carolina, que me alfabetizou, e eu sou canhota. Meu pai foi forçado a escrever com a mão direita e ela era canhota também. Então aquilo para mim era sensacional. Ela me ensinava, pegava na minha mão. Então eu tenho um amor enorme por ela, onde ela estiver neste momento, enfim, o meu agradecimento. O Padair também, lembra o nome dela? Tem. Porque assim, na minha cidade, que é uma megalópole de 3.500 ou 4.000 habitantes, então, no meu tempo de criança... Isso, de criança. Gostei. No meu tempo de criança. No meu tempo de criança, acho que tinha umas 1.000 pessoas na cidade. Então, eu me lembro que ela vinha de fora, chamada Maria Elvira. Eu estava no prézinho lá e tal. E eu me lembro perfeitamente de algumas coisas assim, básicas, assim, olha, isso é importante que você faça. Mas por que é importante que eu faça, não é? Não, porque é importante não a Simone fazer, porque isso diz respeito a você, é importante. Não dizendo assim, olha, vai aprender isso. Não. Então, isso a gente guarda, eu guardei. E tem uma outra professora, que Dona Maria, eu escrevi uma cartinha para ela, que eu tinha mania de escrever carta para professor. E eu escrevi uma cartinha para ela dizendo, olha, você vai ser minha professora ano que vem. Seja feliz, como se eu fosse um prêmio, né? Seja feliz. Sim, seja feliz comigo. Então assim, aí outro dia eu tive acesso a essa cartinha que eu escrevi. Olha que legal. E assim, para dizer assim, o quanto essas pessoas como professores, né, eles marcam a nossa vida de alguma maneira. Exato. E aí, gente, a Paula, com certeza, nesses 30 anos de educação, e que orgulho, que maravilha, ela marcou a vida de muitos alunos, como é o caso desse aqui que a gente vai mostrar. Nossa! Vocês foram atrás de alguém? Vamos lá. Oi, Sora. Eu queria muito agradecer você por fazer parte da minha vida. Pode ter sido na 4ª série, mas até hoje eu lembro de você com muito carinho. Você ensinava a gente com muito amor. E eu lembro até hoje que tinha umas crianças que me chamavam muito de Cotonete, né? Por causa do meu sobrenome, Tonete. E aí uma vez eu comecei a chorar e você falou, mas não liga não pra eles, porque Cotonete é muito macio e fofinho. Eu lembro disso até hoje.
da formatura. E você foi muito especial pra mim. Eu adorava quando você escrevia beijos de morango ou beijos de qualquer outra coisa. Você fez a gente se sentir muito especial. E eu espero que você continue essa pessoa maravilhosa, que você merece muito mais. Um beijo de morango. Beijo de morango. Beijo de morango. Ah, mas ninguém falou que eu ia chorar hoje. A gente nem preparou o lencinho. Menino, traga um lencinho, por favor. Como que é isso? Por exemplo, você... claro, a gente sabe da emoção, mas como é que fica isso ali dentro, hein? Eu falo pra eles que eles são minhas estrelinhas brilhantes, sabe? Agora eu fiquei emocionada. Não se preocupe. Não tem problema. Eu sou uma pessoa emotiva e esse jeito eu também faço com as crianças, né? E vocês trouxeram a memória de vocês, eu já respondo a pergunta. E quando a gente lembra da professora, a gente sempre lembra de alguma coisa que foi da afetividade. Dificilmente alguém fala assim, foi ela, você falou, ela me alfabetizou, mas por que você lembrou isso? Porque ela me pegava na minha mão, porque ela não me forçou a usar outra mão. Tem essa parte afetiva, né? Você fala, ela falava, era importante para você. Então eu acreditei que era importante para mim. A gente sempre lembra por conta do afeto, né? E eu sempre falo para os meus alunos, sempre falei que as coisas mais importantes, o conhecimento acadêmico é fundamental. Claro, sem dúvida. Né? A gente precisa saber ler, escrever, fazer contas, a gente precisa saber disso. Obrigada. Mas nada disso tem sentido se a gente não tiver afetividade. Se a gente não aprender a respeitar o outro, claro, a ser amigo do outro, a ouvir. E assim, eu amo muito o que eu faço. Agora, enquanto você toma o seu respiro aí, doutor, quando, nesse caso, como aconteceu com a professora, que parte do cérebro, na verdade, essas coisas são ativadas? Por exemplo, quando ela viu ali, a coisa muito prática, ela viu ali aquela realidade que trouxe à memória, olha o que ela fez para essa menina, de maneira tão simples, não é questão de educar, você trouxe para ela uma vida nova. Deu Onde que sentido. ativa isso no nosso cérebro, como que funciona? Exatamente, né? Então, aí participa, tá? Então, inicialmente, a informação visual, que é na parte posterior do nosso cérebro, tá? Então, ela reconhece, ela vem, ela reconhece aquela pessoa e há uma ativação das nossas áreas emotivas. A amígdala, como foi mostrada na imagem, tá? E toda essa carga emocional de ter ensinado aquela menina que ela reconheceu visualmente, vem, tá? Então, e isso desperta emoções que estão, como a gente colocou, muito ligadas nesse processo de memória, tá? Então, isso é muito importante, aquilo que ela colocou. Então, a gente lembra, a gente recorda principalmente aquelas memórias boas. Aquelas coisas boas, a gente tem uma facilidade muito maior de lembrar do que aquelas coisas ruins, tá? Então, a gente consegue conservar, isso já é muito demonstrado em pesquisa, tá? Então, por exemplo, se você tira umas férias, tá? Então, você consegue lembrar de algumas coisas nas férias, mas você não lembra das filas que você ficou, não lembra que o avião deu problema, não lembra... Então, que deu umas briguinhas lá. Tá? Então, aquelas coisas que não foram legais nas férias, você tenta deletar. E quanto mais isso vai passando, mais você vai perdendo aquelas recordações tristes e vai mantendo aquelas boas memórias. Bom, olha, já que o nosso querido Dr. Silvio falou que a gente tem a tendência a lembrar mais do que são as boas memórias, e você aí de casa? Quais são as boas memórias que você carrega da sua infância? De repente, andar na rua, brincar de carrinho, fazer a maior festa, ou na escola com a sua melhor professora, ou a mãe, ou a tia, ou a avó fazia algum doce e pegava um pedaço e ia correndo, tem dessas também. Então, conta aqui pra gente no WhatsApp que a gente quer mostrar tudo